Bem-vindos à Voz da Mente, o espaço onde as palavras acalmam, as perguntas despertam e o silêncio fala. Aqui não trazemos verdades absolutas, trazemos consciência. Porque quando mudas a forma como ouves a tua mente, mudam as respostas, muda a vida. Eu sou o Nelson Oliveira. E eu sou a Carla Correia. E juntos damos voz àquilo que tantas vezes fica preso aqui dentro. Hoje trazemos o tema relacionamento saudável. A maior das liberdades é ser autêntico com quem se ama. Esther Perel. Este é, na realidade, uma das referências mundiais desta terapia de casal e sexualidade. Este autor quase que resume este pilar da autenticidade relacional, que é uma base de uma relação saudável. Nelson, porquê é que hoje é tão difícil manter relações saudáveis e duradouras? Muito interessante esse fenómeno que hoje estamos a passar. Esse fenómeno, não vamos dizer pelo clichê que é uma coisa recente, não. Esse fenómeno sempre existiu. Podemos ter um processo de resiliência, foco menor observado nos dias de hoje. A grande diferença que hoje confundimos é presença com disponibilidade. Sabes, o estar ali não é o mesmo que estar presente. Todas as pessoas estão disponíveis para se amar e nós, com os determinados aparelhos, telemóveis e afins, cada vez estamos mais disponíveis. Quanto à presença, Carla, a presença é outro problema. Então, toda esta conectividade digital que somos assolados cria uma falsa sensação de intimidade, de proximidade. Na realidade, afasta-nos da conexão real. Todos nós estamos tão ligados pelas redes sociais e estamos tão ligados pelos telefones em que nós partilhamos reels como casais, não é? Até como amigos. Partilhamos 5, 10, 15 em menos de um minuto. E isso dá uma presença, que é uma disponibilidade de ver, falar e comentar. Mas na realidade a presença é muito mais profunda do que isso. Estas conexões de telas partilhadas, onde enviamos desejos, sonhos, expectativas, muitas delas que ficam só no cima do palco. Será que cria uma proximidade ilusória? Proximidade ilusória pode ser a palavra em que a pessoa espelha no outro aquilo que desejava ver. Um reels de uma viagem de um casal maravilhoso que vai à Itália, não é? E quase que nos imaginamos a ser o homem dessa tela e a mulher que vai connosco nessa tela. Mas isso não tem nada de presença. Podemos estar sentados no mesmo café a tomar um café e nem sequer falamos de como é que estás, como é que te sentes. Estou disponível para te ouvir, mas não estou presente para te sentir. Então, esta vinculação que agora observamos tem dois estilos bastante profundos. O evitante e o ansioso têm sido situações em que em gabinete de consulta é o que mais se verifica, uma instabilidade emocional de vínculos, estes vínculos modernos, sabes? Os ansiosos, os evitantes são cada vez mais observados. Quase temos umas relações líquidas, reforçam o medo do compromisso, o medo de se comprometer, o medo de assumir, o medo de se aprofundar numa relação e também a idealização do companheiro, da companheira, do parceiro, parceira. Há uma idealização completa daquilo que eu quero que me façam, daquilo que eu quero que me deem, daquilo que eu quero que me proporcionam. Então esta relação, esta nova tendência da recompensação, de se viciar o amor na presença de receber do outro tudo o que eu quero ter, e na realidade manter uma relação é bem mais difícil, não é? A relação tem a conquista, o dar e o receber, a reciprocidade, mas esta idealização inicial do amor, a minha paixão de ter, receber, quase que é um vício inicial. Todos nós recordamos quando nos apaixonamos pelas pessoas que amamos, que hoje estamos, ou talvez até as pessoas com quem já amamos. Recordamos a fase do enamoramento, não é? Mas na fase do relacionamento, onde nós nos aprofundamos, talvez não tenhamos assim tão boas recordações, porque ela é desafiante, ela existe. Também é importante referir as vulnerabilidades, sabes? Porque as vulnerabilidades que são partilhadas entre o casal significa amor, presença, a profundidade. E na realidade a vulnerabilidade se vista como uma insegurança e o medo. Ela bloqueia, ela não se expressa, ela não se aprofunda. Então o casal maduro que consegue comunicar e expor a sua vulnerabilidade irá trabalhar um amor seguro, um amor maduro.
Eu estou a ouvir com muita atenção e ao mesmo tempo aqui a ativar alguns gatilhos mentais. Tudo isso parece muito complicado. A sociedade e a nossa vida é uma correria tremenda. Tudo isso faz muito sentido, mas é preciso haver predisposição de um lado e do outro para que cada um dos dois tenha predisposição para o outro. Assim e isto tudo à volta, este mundo todo à volta, esta correria toda à volta, este stress todo à volta, será que deixa tempo para as pessoas conseguirem ter essa predisposição? Sabes, Carla, vou dizer aqui uma grande marotice. Nós nunca temos tempo à pessoa com quem nos relacionamos, mas quando uma nova paixão, em que damos o nome de amante, surge na nossa vida, nós temos tempo. Arranja-se o tempo todo. Então temos alguém a tomar um café que desloca 20 km para tomar um café durante 5 minutos com aquela pessoa numa pausa de trabalho e está com ela 5 minutos. Exatamente. Presente. E se a esposa ou o esposo disser: ei, preciso hoje tanto de ti, podes passar no mini mercado e levar qualquer coisa para nós jantarmos? Talvez a resposta não seja: sim, meu amor, vou tratar disso. E sim, já viste o trabalho que eu tenho que fazer e ainda me estás a carregar com mais tarefas. E aí nós estamos a entrar noutro campo que tem a ver com as rotinas, com as saturações, com os cansaços. Sim. E as pessoas darem mais noutras situações em que tudo é novo e então acorda tudo novamente o que está adormecido, não é? É isso mesmo, o amor, o desejo, a paixão e se me permitirem dizer aqui, a tesão, carrega em nós dopamina. E a dopamina é um neurotransmissor que nos cria vício, desejo, prazer momentâneo. Aqui a questão não é a falta de novidade, é que a dois criamos a novidade, construímos a novidade, somos a novidade um para o outro todos os dias, na sensibilidade de nos darmos à outra pessoa como gostávamos que ela nos desse a nós. Mas repara nesta frase: eu dou-me à outra pessoa como gostava que ela me desse, como se ela se desse a mim. E nisto eu faço aqui uma reserva para que nós não criamos a codependência emocional. Se eu te estou a dar, tu tens que me dar de volta. Certo. Não. Eu vou-te dar o que eu amo dar. Ou seja, se eu te vou criar uma condição de te dar o teu pequeno almoço, eu vou-te dar o teu pequeno almoço para criar uma novidade do domingo de manhã, mas o que eu vou comer é o que eu gosto de comer e tu aprecias. Eu gosto de comer e tu aprecias. Isto é muito importante. Não é tanto eu vou-te buscar aqueles coraçãozinhos que tu gostas tanto de comer e eu nem gosto, mas vou fazer para ti porque és o meu amor. Não, se não gostas não vais fazer. Então faz pelo outro aquilo que tu também aprecias e queres receber, porque são imensas as coisas que nos fazem conexão. Repara que aqui já falamos de um amor maduro, de maturidade, de profundidade. Então aí não procuramos fora e estamos sempre a nutrir a nossa relação com a presença de amor, de dar ao outro essa situação, esse prazer. Mas essa realidade que tu descreves tão bem e que faz tanto sentido, não se encaixa muito nos dias de hoje, pois não? É difícil de encaixar pela dificuldade que nós hoje temos de desenfreada de corresponder a notificações, e-mails, pedidos, solicitações exteriores. E quando antigamente tínhamos contratos de trabalho de 40 horas semanais, eu duvido que eles estejam a ser cumpridos. Porque na realidade nós trabalhamos muito mais do que aquilo, com tarefas e compromissos que possamos ter. As nossas escolas, as nossas crianças não trabalham 40 horas por semana. Se elas devem passar à volta de 60, 70 horas numa escola, e então onde é que andam os pais dessas crianças? Então muitas das vezes o compromisso social, profissional que a gente possa ter ocupa-nos muitas das nossas situações da nossa vida que nós estamos a viver. Então é provável que o relacionamento acaba por ser um estado tarefeiro e não um amor verdadeiro. Exato, acho que faz muito sentido, passa muito por aí. E acho que os dias de hoje e a sociedade, o nível de exigência que a própria sociedade tem para connosco, muitas vezes nos retira força para nós termos essa predisposição para o outro. A relação devia de ser um palco onde nós vivemos amor, expressamos amor e sentimos com a outra pessoa o nosso espelho da nossa dor, mas também sentimos o espelho de quem nos entende, aceita, respeita. É aquela voz que nós nem sempre ouvimos cá dentro, mas que vemos o espelho do outro que nos chama à razão. Não está certo o que estás a fazer, estás a ir bem no que estás a dizer, e por vezes essa presença ficou só disponível num relacionamento em que vive connosco a nossa casa,
ou um tarefeiro que cumpre as tarefas ou partilha as tarefas de quem vive nessa casa. Exato. Esta análise leva-me aqui para outra pergunta que tem a ver com tudo isto que tivemos a falar agora, encaixa perfeitamente, que é: como é que nós distinguimos o amor verdadeiro da paixão ou mesmo da tesão momentânea, como tu falavas há bocado? É que não nos bloqueiem. Portanto, a paixão é a faísca, a conexão, o apego físico, e utilizando outra vez a palavra que já dissemos, não é? Tesão. A paixão é a faísca, a conexão, o apego físico, é aquela situação que cria aquela química relacional, e ela é necessária. Todo o carro tem um motor de arranque, pelo menos os que soarem a motor, não é? E esse motor de arranque ele é necessário, e quando se perde esse motor de arranque, ou outra parte tem uma grande maturidade, mas mesmo assim ela é necessária. O amor é um fogo que se aprende a alimentar diário, a todo momento. O amor não é uma faísca momentânea, presente, é algo que se alimenta presentemente, e aqui é o combustível para manter esse fogo aceso, é que faz toda a diferença. Qual é o combustível que tu precisas ter para te sentir amada, desejada? Qual é o combustível que eu preciso de ter? Então este combustível é um respeito recíproco que as pessoas estão interessadas em dar ao outro, não só em receber. Agora, sem a paixão inicial dessa faísca da conexão, se ela não existir, como é que nós fazemos um amor persistir? Então aí abrimos espaço às tais relações que se tornam disponíveis e menos presentes, ou até às existências de tais flirts emocionais com outras pessoas, porque nos acendem a paixão, o desejo. Quem é que não gosta de ir na rua e ser assobiado? A pessoa pode sentir até ofendida, tipo, ei, aquela pessoa assobiou-me, mas na realidade pode haver um sorriso por dentro de desejo. E se usarmos o exemplo de 3 mulheres vão na rua e alguém se dirige a uma só pessoa com um grande elogio, as outras, por mais que sejam amigas, há sempre um ciúme feliz, vou dizer a palavra feliz para não causar nenhuma entropia negativa, mas essa situação pode acontecer. A paixão é impulsionada por sistemas neurológicos, e muitos deles são na base da excitação, a dopamina, a adrenalina, que são disparadas numa conexão cerebral, numa expectativa cerebral, numa imagem cerebral, num diretor cerebral que nos faz ver, sentir e imaginar certa... É sintomática. É sintomática. Nós criamos o filme de estarmos com a pessoa antes de estar com ela. Nós visualizamos o filme de estar com a pessoa antes de estar com ela. Nós imaginamos isso. E essa situação tem que acontecer. Nós veneramos, adoramos e que desejamos estar com a pessoa, nós fazemos isso acontecer. O amor não. O amor tem um filme para a vida, tem um programa para a vida, é uma telenovela que se vai desenrolar com altos e baixos até ao fim da nossa vida, assim era desejado que fosse. O amor duradouro ativa outra parte do nosso sistema nervoso central, oxitocina, vasopressina, e essa está mais ligada à segurança, à empatia e à presença, como falámos ainda há pouco naquela situação. Então o amor é uma escolha de construção, significados comuns, planos a dois, projetos vividos, sentidos. Paixão dá um impulso, é aquela química que a temos que nos faz desenfrear e nos faz sentir humanos, que sentimos e que desejamos, não é? É uma associação rápida. É possível numa relação duradoura conseguires encontrar momentos de paixão? Uma relação duradoura, encontrar momentos de paixão deve ser fulcral, obrigatório, dever. Quase que eu digo que amor é uma construção a dois, paixão é quase que é um dever de o fazermos acontecer. Não é só o 14 de fevereiro podemos vestir uma roupa diferente, ou a mulher possa vestir uma lingerie para agradar, para despertar uma paixão. Eu acho que todos os meses tem um 14 e nem todos os meses fazemos disparar essa paixão. E será que não é um dos maiores problemas dos relacionamentos saudáveis duradouros essa indisponibilidade para encontrar momentos de paixão? É muito perigoso e pode ser uma saída sem volta, em que o casal que já não se apaixona, que já não faz despertar a paixão, fica muito difícil de guardar o amor, de manter o amor. Essa conexão íntima, intensa e profunda de paixão, ela deve ser mantida, e eu utilizo a palavra dever, porque a palavra dever significa que é importante eu alimentar essa paixão na outra pessoa, eu despertar dentro de mim a paixão pela pessoa que eu quero estar, com quem eu quero viver.
O amor verdadeiro já implica mais a aceitação da imperfeição, sabes? É como se eu aceitasse o outro tal como ele é. E a paixão já não é isso. A paixão idolatra uma imagem, cria uma expectativa, idealiza uma situação. É o tal filme que nós criamos na nossa mente. E se me permitirem, porque já utilizamos aqui uma palavra forte, vamos utilizar outra, que é um filme pornográfico. Nós visualizamos e sentimos quase que um filme romântico pornográfico sobre a outra pessoa no momento da paixão. No amor não. No amor idealizamos um filme romântico de amor, idealizamos um filme romântico do pôr do sol ou num jantar à flor das velas. A paixão é o que é que vem a seguir, ou o que é que veio antes para isso surgir. Então o equilíbrio das duas situações num perfeito balance é necessário. Era isso mesmo que eu ia perguntar, se o segredo não seria mesmo o equilíbrio destas duas áreas. É como, sabes, a metáfora anterior de todo o carro tem um motor de arranque. Não nos esquecemos que se ele variar, o motor pode lá estar, mas o carro não vai andar. Então qual é o estado do motor de arranque que a gente tem na nossa paixão, da nossa relação? Então devemos de começar por aí. E não é um significado de priorizar, mas é sim de manter em saúde e bem-estar. E o motor está em bem-estar ou não está em bem-estar? Então as duas coisas são necessárias num perfeito balance. A relação não pode ser só de paixão, desejo. Claro. A relação tem que ser de amor, presença e profundidade, mas não nos podemos esquecer da situação do desejo. Sabes, eu posso dizer que as relações fossem como uma casa, e repara que antes de construirmos a casa procuramos um terreno, o terreno em que nós temos arquitetado na nossa mente a casa que nós desejamos construir. Então é o terreno e a blueprint, aquele primeiro mapa da arquitetura da casa, que nos faz agir, que nos faz idealizar como é que será viver naquela casa. E repara que só temos o terreno. Exato. Mas nós idealizamos. Então o amor é a casa em si, é a construção, é a fundação, é as paredes, é os materiais que escolhemos. Isso é o amor. Então a casa construída é amor, que irá ser mantida durante o tempo. A paixão é o blueprint, é o terreno que nós queremos ter. Nelson, existe um equilíbrio atual entre dar e receber nas relações, a tal reciprocidade. O que é que tens a dizer em relação a isto? Na realidade, Carla, é um equilíbrio de desequilíbrio. É um desequilíbrio neste dar e receber. Então, o amor não é dar tudo. É saber dar o que faz crescer. Carla, tens plantas em casa. Elas bebem água, não é? É verdade. Então a metáfora antiga é encharcas de água. Mas elas precisam dela, não é? E agora nesta altura do verão, mais ainda. Então, por vezes, esse dar demasiado não é o ideal. E devemos sim dar o que estimula, o que impulsiona, o que faz a outra pessoa crescer. E aqui requer muita atenção e concentração se eu não estou a dar demais ou a fazer demais pelo outro. Pode ser entendido na moda que hoje falamos de narcisismo. Um homem que é narcisista com a mulher por amar tanto e querer dar tudo o que acha que ela merece ter, passa pelo narcisista, e o mesmo se passa pela mulher, que dá tanto ao homem e sente que ele é um abusado, um que está a usurpar a intenção que a mulher possa estar. Então o amor não é dar tudo. O amor é saber dar aquilo que impulsiona o outro a crescer. A reciprocidade emocional pode ser uma das situações mais difíceis de gerir. É a base dos vínculos seguros e conscientes. É a sustentação desta profundidade de um amor de cuidar. A reciprocidade é eu estar tão atento à tua necessidade, em que te quer dar para tu aceitares merecer receber. E tu tens a sensibilidade de sentir que eu te estou a cuidar, mas que me ajudas eu a dar-te aquilo que tu precisas de ter. Eu não consigo perceber qual a necessidade que o outro precisa de ter. Eu preciso que o outro me ensine, que me ajude e que me ajuste. Meu amor, foi muito bom me dares ou presenteares esta situação. Não precisa de ser tanto. Podemos reduzir essa oferta, esse cuidado. Na ausência desta validação da reciprocidade, nós vamos despertar outras emoções, não é? As ameaças internas que sabotam a nossa intimidade, que ativam a rejeição e a não validação. Repara que o cuidado de nós darmos ao outro, se tivermos a necessidade da validação do outro e o outro não a der, disparem dentro de nós a rejeição. Então, das maiores reciprocidades que podemos ter pelo outro é o agradecimento, o reconhecimento, o enaltecimento e o elogio. E isto não é uma moeda de troca, mas é amor que se constrói na maturidade de oferecer
aquilo que também amávamos que o outro fizesse por nós. Da tua experiência em consultório, não achas que isso é um problema muito presente hoje em dia, esta ausência do elogio, esta ausência da validação entre os casais? Não achas que isto principalmente nas relações duradouras? Acho que as pessoas se tornaram egoístas no seu próprio querer. E se o outro me puder proporcionar o que eu quero receber, eu vou usar, em prazer próprio. E isso é assustador, porque a base que se chama é relação e amor, mas nessa situação o amor ficou perdido no interesse do ego de ser nutrido naquilo que quer ter ou sentir. E quando o outro se zanga em não ter a reciprocidade do que gostava de ter, em que ativou já a sua rejeição dentro de si, ele corta esse sustento, esse oferecer, e o outro sente novamente rejeitado, diminuído. Então começa a chatice da relação que não é nutrida, ou do desvincular da emoção de se oferecer. Então o amor sustentável exige que nós possamos nos conhecer, sabes? Primeiro a nós, se calhar, e depois um ao outro. Exatamente. Esse autoconhecimento de eu saber aquilo que me nutre, aquilo que eu quero ter, para poder saber o que é que eu preciso, saber pedir ao outro: eu preciso que tu me faças mais isto, eu preciso de receber de ti mais aquilo, sem culpabilizar o outro quando eu não tenho, sem cobrar e, acima de tudo, sem manipular. Não encontrarmos tempo para este diálogo pode acabar por ser um muito grande problema das pessoas. As pessoas falam muito pouco uma com a outra, não sei se concordas, relativamente ao relacionamento. Não é? A dificuldade relacional de expressar a sua vulnerabilidade, ela por si só já é uma dificuldade da comunicação. Então quando falas, nós perdemos o tempo de falar aquilo que sentimos ou desejamos ao outro. Às vezes está escondido numa máscara de que a minha vulnerabilidade de dizer ao outro que preciso de ser validado pode ser visto como uma insegurança ou um medo relacional, e o outro pode sentir que o outro que a carência, tu és tão carente que estás sempre a desejar que eu te valide. Exato. Meu amor, é validação de que te estás a sentir bem, amada e desejada. Se eu te faço o jantar todos os dias, que bom era ser elogiada. Na realidade, quando vamos jantar à casa de uns amigos, nós não elogiamos a forma como nos recebem. Porque queremos validar que estamos bem recebidos e desejamos que eles sintam que nós fomos bem recebidos. Às vezes até acabamos o jantar a dizer: na próxima vez vão à nossa casa. É uma grande validação que eu gostei tanto da forma como nos trataram, que eu quero repetir, replicar, ter a reciprocidade de te dar. Porquê é que não fazemos isso nas relações? Ou porquê é que o perdemos de o fazer? Podemos falar no tempo de o deixar de fazer, ou no interesse egóico e egoísta de já não nos interessar o que o outro pensa ou sente, mas sim só o nosso íntimo prazer. Porque se perde no duradouro. O relacionamento no início vem com a paixão, vem com a dedicação plena ao outro, e com o tempo, não é, do relacionamento vai-se perdendo. É aí que nós temos que estar atentos, se calhar, não é? É porque o duradouro passa pela rotina e é um desafio, não é? Nos relacionamentos é um desafio. Sabes, quando trabalho em clínica esta temática, há uma situação que eu costumo dizer em que nós por vezes deveríamos ser mais egoístas no dar e receber, mas acrescentarmos uma coisa que é egoísta positivo. Eu vou-te dar a ti o que também eu gosto de viver, ou seja, eu ofereço-me numa determinada situação e tu sais beneficiada com ela, mas eu também. Imagina que tu gostas de arroz doce, não é? Eu sei que gostas. E eu também adoro arroz doce, quem me conhece sabe. Então, se eu te convidasse à minha casa e eu sabia que tu adoravas arroz doce, eu vou-te fazer arroz doce, mas eu também gosto. Então, exato, eu vou comer o que eu gosto de comer e tu sais beneficiada. Mas eu também sei que tu gostas de tarte de laranja e eu já não aprecio tanto. Então, quando eu faço a tarte de laranja para ti, significa que eu a seguir provavelmente iria necessitar de uma reciprocidade tua, em que tu me fizesses mousse de chocolate que tu não gostas. Então, começou aqui o problema. Em que já esqueci que era arroz doce que nos unia, vou-te fazer a tarte de laranja que tu queres e tu nunca me fizeste mousse de chocolate. Então a tendência é: eu não quero saber da tua tarte de laranja. Compra, faz o que quiseres, vai onde tu quiseres. Tu não tens que saber da minha mousse de chocolate. Então, numa primeira
introdução, o que é que nós fazemos? Eu vou olhar para os pontos de conexão. Então o egoísta positivo é aquele que oferece ao outro o que o outro aprecia, mas eu também. E então aqui ninguém se anula. Então há uma grande diferença de nós dar por amor ou dar por medo de perder. Exato. Damos por amor ou damos por medo de perder. Então este egoísta positivo foge do medo de perder. Meu Deus, eu vou-te fazer sempre a tua tarte de laranja porque eu tenho medo de te perder. Então já não te estou a dar por amor. Exato. Então se eu tenho dificuldade em gerir este tipo de estado emocional, e pode ser uma grande ajuda, e é uma intervenção terapêutica que se prescreve, é você começa a proporcionar ao outro aquilo que gosta de ter. Eu vou-te comprar um fim de semana absolutamente indescritível num hotel que tu adoras e eu aprecio. Os dois saímos a ganhar na situação. Ninguém sai a perder. Exato. Nelson, quais são, na tua opinião, os pilares essenciais de uma relação saudável? Os pilares. Uma relação saudável é como nós falámos há pouco, como uma casa. Se ela tivesse pilares, pelo menos 3 pilares ela teria que ter. A verdade da transparência, a liberdade de sermos nós próprios, a construção conjunta de acrescentar no outro, e assim este primeiro pilar da comunicação autêntica, da verdade, da transparência, sem filtros defensivos, onde abrimos espaços para a expressão emocional, a escuta empática, que já há pouco falavas, o saber comunicar, o estar presente para ouvir e saber falar. Então, no outro pilar, nessa liberdade de sermos nós próprios, este eu considero que é um dos mais importantes. Muitas vezes anulamos em prol do outro. Eu deixo de ser eu para caber no mundo do outro. Então, esta liberdade com compromisso mantém cada um a sua identidade, sem medo de perder. Tu apaixonas-te por mim tal como eu sou. Mas foi assim que aconteceu. Exato. Eu, quando me apaixonei por ti, era da forma como eu te conheci, não da forma como tu te tornaste no meu eu. Tu nunca serás o meu eu. Quando tu fores o meu eu, ficas chata para caraças, ficas boring, porque eu quero me apaixonar por ti. A minha expectativa é estar contigo. Então, na atualidade, qual é a minha versão? Qual é o meu autoconhecimento sobre mim? O que é que eu tenho dentro de mim que o outro me ama ou me deseja? Né? E então juntamos a nossa receita e somos uma relação apurada, conectada e profunda. Ainda nos falta o terceiro pilar, não é? Que era o propósito comum, a construção conjunta, a relação que tem uma direção, um projeto a dois, não apenas o afeto, o amor, mas sim uma progressão que tem resultados que ambos querem atingir. Antigamente o primeiro objetivo era a casa, construir a nossa casa para vivermos, o nosso quintal para produzirmos, o nosso primeiro filho para termos. Hoje em dia os casais, quando se conhecem, já têm casas, às vezes até mais do que uma, e ainda bem. A questão então é que devemos encontrar projetos a dois que devemos ter, nem que seja idas ao ginásio para atingir uma performance do corpo ideal que querem viver, ou de leituras de livros que querem ter, ou até de viagens do mundo que querem fazer. Mas esta progressão permite uma monitorização saudável do amor de dar e receber. Quem é que eu era antes de te conhecer? E quem é que eu sou agora no momento de te ter? E se os nossos ouvintes estiverem a ouvir esta situação e refletirem quem eu era antes de conhecer e quem eu sou hoje por viver contigo, nós fazemos uma primeira reflexão, que é o que é que eu ganhei e o que é que eu perdi. Eu voltava atrás ao tempo onde eu estava. Eu amo o tempo de vida que eu estou a ter, e esta reflexão não significa disrupção ou terminar uma relação, mas significa sim ter uma monitorização de um crescimento a dois e de olhar que houve momentos da minha vida que eu me anulei e no presente tomei consciência de que eu não estou a viver a vida que eu desejava de ter. Então senta-te aqui comigo e vamos falar que o nosso rumo do nosso navio, ele vai ter que mudar. Não achas importante, tu há bocado tocaste nesse ponto e eu fiquei aqui a pensar nisso, não achas importante quando numa relação duradoura estamos perante alguns desafios que temos dificuldade em ultrapassar e que têm tudo a ver com posturas e atitudes do outro que nós estamos a aceitar, parar para ir lá atrás e puxar no pensamento por quem é que nós nos apaixonamos? Ajudar a levar o pensamento lá atrás e pensar, eu apaixonei-me por esta pessoa porque era assim, 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 porque é que eu agora me estou a esquecer disso?
Yeah. Às vezes anulamos o desejo do querer do outro em benefício dos nossos medos de o perder. Quem é que não se apaixonou por alguém que conheceu num ginásio? E quando se relacionam juntos, ambos deixam de ir ao ginásio. E talvez o corpo físico fique diferente daquilo que me apaixonou pela pessoa. Exato. E o trigger do motor de arranque, da faísca da paixão pode-se perder. Eu não estou a dizer que é o físico que importa, mas só estou a dar um exemplo. Sim. Às vezes conhecemos uma pessoa que é super empreendedora, ativa, dinamizadora, e na relação dizemos assim: trabalhas tanto, meu amor, que nunca estás em casa para mim. E a pessoa anula os seus projetos exteriores e começa a ficar em casa, e dá um gozo do caraças estar em casa. Então, passado uns anos, a pessoa olha para ela e diz assim: tu não sais desse sofá, não fazes nada cá em casa. E lá se vai tudo. Então nós temos aqui uma coisa que é: crescemos a dois ou fazemos uma fusão ansiosa? Se crescemos a dois, meu amor, tu tens 12 horas de trabalho, será que das tuas 12 conseguimos reduzir para 10 e juntos investimos as outras 2 horas em coisas a dois que queremos fazer, e não uma fusão ansiosa de que liberta-te lá do ginásio, que há lá muitas miúdas a olhar para ti e eu prefiro-te gordinho e barrigudo do que ter ciúmes de ti. É um bocado assim. Então é este crescimento a dois, não é? É quando a pessoa que mantém a sua identidade própria dentro da relação e ambos se apoiam no crescimento mútuo, não é? Há espaço para escolhas individuais, há sem medo de perda. Nós não temos medo de perder a outra pessoa, mas sim, queres 100, eu vou-te pedir 101. Existe a admiração pelo caminho do outro. Se vais ao ginásio, olha o teu corpo como está a ficar fantástico. Que bom, meu amor, ai, vais mais, tens que ir mais. Hoje não me apetece treinar. Ai, vais sim senhor, porque estás a atingir resultados fantásticos. É isto que nós nos fazemos crescer. Eu não tenho mais medo de te perder. Eu quero que tu sejas a tua melhor versão de ti, porque eu vou usufruir. É sempre assim. Então o casal acaba por evoluir na sua liberdade, confiança, de apoio mútuo, e esta reciprocidade liberta a situação. Então libertamos uma fusão ansiosa de medos de perder para um amor de fazer crescer. É difícil, não é? É desafiante. E quando só uma parte é que quer e a outra não quer, o que é que quer pode fazer a outra? Se fosse no gabinete onde eu trabalho, dizia: quem não quer a Deus. Porque às vezes acontece, não é? Mas na realidade não é assim que se faz, obviamente. Não obviamente. podemos desistir das pessoas, claro. Então, se amamos a outra pessoa, nós vamos atrás, puxamos e fazemos acontecer. Quando o outro tem medo de investir, ele na realidade tem medo de perder. Então, se um quer e o outro não quer, nós vamos sentar e vamos avaliar qual é a tua vulnerabilidade, qual é a tua dificuldade, do que é que tu tens medo. Querida, quando tu vais para o ginásio, eu tenho medo que outro homem mais interessante do que eu possa ficar contigo. Meu amor, a oportunidade está nas tuas mãos, vem comigo, porque aí serás o homem com quem eu quero estar, que é contigo. E então, às vezes esta é a situação de mantermos os limites da nossa vida, é aceitarmos que por vezes temos que nos tornar um pouco mais flexíveis. Se a minha mulher aprecia um corpo XPTO, eu tenho a obrigação, o dever e o desejo, repara que eu estou a utilizar palavras de imposição, de lhe dar essa situação. Eu quero que ela se mantenha a faísca acesa por mim, então eu vou-lhe fazer a situação. Então às vezes nós acabamos por não querer se juntar à pessoa que amamos, é só por medo de perder. Então vamos à tal fusão ansiosa em que eu vou castrar o outro, eu não vou, e se não me queres perder, eu espero que tu também não vás. Exatamente. Será que ainda faz sentido dizer que os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus? Os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus. Esta é muito interessante, sabes? Porque na realidade não somos planetas diferentes. Não há novidade aqui, não é? Somos animais diferentes. E há uma metáfora que eu costumo utilizar, que é, e perdoem-me os homens e as mulheres, o homem é o cão, devem estar muitas mulheres a dizer assim, ele é um grande cão, e a mulher é um gato. Então é como se um ladrasse e o outro miasse. Mas há pessoas que têm um cão e um gato em casa e eles coabitam juntos. Eles têm muitas características físicas
de estarem juntos e até emocionais estarem juntos. Mas repara que o cão sempre tem que ser levado à rua, senão ele vai adoecer. E o gato, ele não quer ir para a rua por obrigação e dever, com uma trela. Ele iria ter imenso stress, não é? A não ser que seja treinado, como se vê algumas pessoas fazer, mas na sua natureza. E então o gato gosta da sua independência em casa e o cão gosta de companheirismo e de grupo, de ir à rua. Então nós temos que entender de que eu nunca vou fazer do gato cão, nem nunca vou fazer do cão gato. Mas eles podem coabitar. Então isto significa que em determinado momento, se eu vou ensinar o cão a ser como um gato, não vai correr bem. Não vai correr nada bem. Então os homens têm esta tendência de acabar por fugir quando se sentem inseguros, quando não se sentem validados ou desejados pela própria mulher. As mulheres têm tendência a exigir uma clareza na relação, na profundidade, na segurança. E aí começamos no Marte e Vênus, nas suas separações, tal como o cão e o gato. Também temos uma diferença hormonal. O homem tem um nível hormonal maior de testosterona versus oxitocina, mais presente na mulher. Então a testosterona por si próprio já o faz sentir-se mais imponente, impulsivo, reativo, mas também com um processo de pensamento muito objetivo, racional. 1 mais 1 são 2, na simplicidade de o fazer. Então faz com que o homem também tenha um estado impulsivo sexual, uma necessidade sexual, até uma própria competitividade, uma orientação para o objetivo, assertividade de dominar, de dominância. Não significa que está a tirar o papel da mulher, sim, mas é um processo fisiológico do homem. Isto para nós utilizarmos a metáfora do cão e do gato, mas com um senso de neurociência, não é? Enquanto que a mulher está mais agarrada ao vínculo afetivo, à empatia, à escuta emocional, à necessidade da partilha, do toque, da segurança, porque ela é mais movida por um processo neurológico que é a oxitocina. Então, a nossa própria fisiologia é diferente. Então nós temos muitos reels que são partilhados e a mulher tem sempre razão. Hoje, querida, és tu que escolhes a refeição, e ele diz, então sou eu que escolho, vai ser pizza, e acabam os dois a comer hambúrguer, não é? E esse tipo de situação faz parte, esta é a fisiologia do homem e da mulher. Não vamos ser contraproducentes quanto a essa situação. Então a proximidade emocional, o cuidado, a necessidade, a validação pelo diálogo, apesar destas diferenças, podem fazer com que hajam estas relações mais profundas. A relação saudável não é a mais perfeita. A relação saudável é a mais real, é a mais presente, é onde amamos com verdade, se fala com coragem, escolhemos ficar, mesmo nos dias difíceis, sabes? É mais essa situação. Achas que há relações perfeitas? Não há relações perfeitas, mas há relações melhores do mundo, e essas inspiram-nos. Podem fazer com que a nossa relação, que em nada tem de perfeição, mas pode se tornar uma relação de modelo para que os outros possam seguir, inspirar-se e fazer a coisa acontecer. Talvez olhemos para as pessoas à nossa volta que em cima de bastidores nos mostrem relações ideais e nós acabamos por replicar, copiar, modelar uma base de amor, de reciprocidade, de dar e receber, e da individualidade de desejar fazer isso acontecer para mim e a outra pessoa sai beneficiada. Sim, faz sentido. Para quem nos ouve, acho que o facto de ir em busca de uma relação perfeita também desgasta muitas pessoas. Então é bom que as pessoas percebam que as relações não têm que ser perfeitas. Nós temos que dar o nosso melhor para tentar que a nossa relação seja o mais perfeita possível. Mas andarmos obcecados com relações perfeitas ou ter inveja daquela relação que é perfeita, acho que isso desgasta muito as pessoas, e acho que é tranquilo aquilo que tivemos a falar aqui, deixa alguma tranquilidade no sentido das pessoas perceberem que vai haver problemas, vai haver situações em que mais facilmente damos a volta e outras não conseguimos, mas entender que não há nenhuma relação que seja perfeita. Okay? Nós é que podemos dar o nosso melhor para que ela seja o mais perfeita possível. Essa é a base. Foi um bom fecho. Ok, este foi mais um programa A Voz da Mente. A mente fala, a vida responde. Que saibas escutá-la antes que ela grite. Obrigado por estares desse lado. Eu sou o Nelson Oliveira. Eu sou a Carla Correia e esta foi A Voz da Mente.
aguarda pelos próximos episódios.